Amém, glória. Eu quero... Outro dia eu tava conversando com a Milena, eu tava falando sobre, tipo, julgamento, né? Porque quando a gente evangeliza alguém e tal, muitas vezes a gente fala, não, mas você tem que parar com isso, você tem que... Eu acho assim, quando a conversão ela é verdadeira, o Espírito Santo, ele mesmo vai mostrando pra gente o que tá errado na nossa vida. E isso talvez leve algum tempinho, outros mais rápido, né? Depois que a gente se converteu, a gente não consegue, eu já falei isso aí diversas vezes, a gente mudou muito o nosso dia a dia, de questões do que a gente participa, o que a gente ouve, o que a gente assiste, né? E essa semana foi uma semana muito corrida, eu achei que eu até não ia conseguir fazer essa introdução. Mas ontem à noite eu cheguei, orei, pedi para Deus me mostrar o que ele queria, e ele me mostrou uma parte aqui que é fantástica. E como a Laís se converteu, isso aqui serve até para ela, sabe? Que é uma carta, uma epístola de Paulo aos Colossenses, né? Que era uma igreja. Paulo, ele não foi um dos 12 discípulos de Deus, mas ele foi um apóstolo, né? E eu quero ler para vocês, né? E especialmente para a Laís. Ó, liberdade, a nova vida em Cristo. Aonde que você está indo? Eu estou em Colossenses 2. O versículo é o versículo 6. 2,6, página 1386. Para quem tem essa vida. No Velho Testamento. É. Posso? Não, ainda não. Tudo bem. Estou esperando. Colossenses 2, versículo 6. Depois das primeiras. Vicente, senta aí, por favor. Pode? Pode. Ó, É 2, 1 Colossenses. Não, é Colossenses 2, versículo 6. a liberdade, a nova vida em Cristo. Isso aqui é para quem se converteu, tá, gente? Que ele... Todos se converteram, né? Sim, Talvez sim, não que- todos, né? sei lá. Liberdade, a nova vida em Cristo. E agora sim, como aceitar o Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Não permita que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todos os governantes e autoridades. Vocês também estão completos em Cristo. Vocês foram circunstanciados. Circuncidado, desculpa. Mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removida o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu a vida, como Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e o pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os governou publicamente ao vê-los na cruz. Os governantes que ele está falando aqui, ele está falando do diabo, né? Que ele que é o nosso acusador. Quando a gente
não é convertido, que a gente vive no mundo, a gente está sobre o domínio do inimigo, né? A partir do momento que você se converte e segue os preceitos de Jesus, de Deus, aí ele não tem mais nenhum poder sobre você. Ele desarmou. Continua aqui no 16. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que cometeu, pelo que comem ou que bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humilde, fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Né? Que ele está falando aqui porque Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja, e a gente somos os membros. Né? Você é o pé, o outro é a mão, um é o dedo. Sozinho você não consegue fazer nada. Cristo que é a cabeça do corpo, unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrida por Deus. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuará a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoções, abnegação e rigorosas disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Instruções para a nova vida. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está, sendo no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrar da ira, da raiva e da maldade, e da maledicência, e da linguagem obscena, palavrões, etc. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam-se semelhantes a Ele. Nessa vida não importa se você é judeu ou gentil, e se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, e se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Amém. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja compreensível uns com os outros. Amém. E perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós, em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Amém. Sejam sempre agradecidos, que é a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza. Preencha a vida de vocês, ensinam
aconselhem uns aos outros, como toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. E